Mesmo que você não esteja presencialmente na Igreja do Marco, você pode apoiar nossos projetos fazendo uma doação de forma prática e segura através do site ou do aplicativo do 7me. É bem simples. Você pode entrar no site giving.seteme.app ou baixar o aplicativo do 7me. Depois de acessar a plataforma, selecione a Igreja do Marco, que fica na Travessa Barão do Triunfo, em Belém do Pará. Em seguida, escolha a opção Dizimar e Ofertar. Ao fazer isso, aparecerão as 3 modalidades de doações: dízimo, oferta pacto e outras ofertas. Ao selecionar a opção Outras ofertas, você poderá escolher a opção Ofertas para minha igreja e, em seguida, Atualização tecnológica. Ao digitar o valor, em poucos segundos aparecerá uma chave Pix Copia e Cola. Assim, em poucos segundos, você poderá fazer parte deste projeto. Lembrando que todo o valor depositado neste destino será usado exclusivamente para a ampliação da pregação do Evangelho por meio das redes sociais. Contamos com seu apoio. Em poucos segundos, iniciaremos a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Olá, olá, seja bem-vindo à classe 17, é a classe da Escola Sabatina aqui da Igreja do Marco. Eu sou o pastor Everton Castro, sou um dos pastores aqui dessa igreja que está em Belém do Pará. Eu não sei se você já passou por aqui, alguns nos acompanham sempre à distância, mas eu só quero lembrar, se um dia você vier aqui em Belém, nos visite, estamos aqui na Travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco. E nesse momento vamos começar a recapitulação da lição número 10, e esse momento eu vou ser apenas o entrevistador. Temos um convidado especial que já veio aqui antes, eu quero agradecer a presença do pastor Nilson Caetano. Pastor Nilson, obrigado por aceitar o convite e vá que alguém não te conheça, se apresente. Quem é você? De onde você veio? O que é que você faz da vida? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? É bom estar estudando a Bíblia com os amigos. E aqui com a classe 17. Eu sei que muita gente assiste, não só aqui em Belém, até fora do Brasil. Esses vídeos aqui têm chegado da lição aqui do Marco, qualidade muito boa. Eu sou pastor hoje na comunidade Encontro Vida, dentro do Hospital Adventista de Belém. É uma igreja atípica, né, porque funciona dentro de um hospital. Tem hoje 470 membros aproximadamente. E eu cuido dessa igreja aqui em missão em Belém pelo reino de Deus, né, fazendo avançar o reino. Quantos anos já de ministério? Esse é o 23º ano. 23 anos, 23 anos. Comecei bem novo ainda. Geralmente um pastor ele jubila, né? Na obra a gente não chama de aposentadoria, se jubila por volta de quanto tempo de obra? A partir dos 35 anos, mas hoje eu creio que chega aos 40, 42. No meu caso, ser 42 anos, porque eu peguei bem novo, comecei com 22, então com 42 anos de serviço eu vou jubilar. Mas nem sempre, assim na prática o pastor nem jubila, né? Ele aposenta, ele jubila ali, mas segue na missão, segue pregando. Continua trabalhando como pastor, né? A vocação, o chamado, segue para toda a vida, né? Ok. Então eu vejo jubilados aí pregando, visitando, fazendo muito. Isso. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aí. Essa lição muitos jovens acompanham a gente, e alguns jovens que sentem o desejo de trabalhar como pastor, também servir como pastor, dedicar a vida, né, na obra pastoral. Em poucas palavras, tu conseguiria dizer assim, como é que foi o teu chamado para ser pastor? Conseguiria dizer assim rapidamente? Não sei que geralmente é uma história longa, né, mas como é que surgiu o desejo de fazer teologia, de trabalhar como pastor na igreja? A minha é até rápida, não teve nada sobrenatural, mas teve um impacto muito grande de um discipulado. A minha cidade no interior do Acre, Brasileia, não tinha nenhuma presença adventista, e Deus curou um jovem adventista, ele não era pastor nem nada, de leucemia, em estágio já bem avançado, e curou ele, e ele prometeu que ao ser curado ele iria evangelizar no norte, e ele foi parar na minha cidade, ele, a esposa e os filhinhos pequenos, sem salário pela igreja a princípio, enfim, ele foi, e a igreja lá deu um suporte. Em um ano ele pregou na minha cidade, 18 mil habitantes da minha cidade, e batizou cerca de 500 pessoas. Nossa cidade saiu do zero no adventismo para ser a maior igreja evangélica de toda a região. E eu fui batizado nesse período, 1995, e eu comecei a olhar muito para esse pastor. Ele era muito parecido com Jesus. E eu pensei, eu estava na fase dos 16 para 17 anos, decidindo o que eu ia fazer da vida, e eu pensei assim, eu quero ser igual a esse pastor aí. E foi basicamente isso, foi um discipulado forte,
Ele fazia um programa de rádio ao meio-dia até 1 da tarde, e quando ele viajava, ele colocava nas minhas mãos, eu tinha 15 anos só. Ele dizia: Nilson, você vai fazer o programa no horário de maior audiência da rádio, porque pegava em todos os interiores, nos seringais, todo lugar. E eu não vou poder estar, mas você vai fazer. E ele foi me jogando assim, eu fui pegando gosto, mas acima de tudo admirando o trabalho dele. O nome dele é Marcos Miguel Mudrey. Hoje ele é jubilado, mora no sul do Brasil e continua pregando, continua fazendo evangelismo. Então, foi sobre legal. isso, foi sobre olhar para um pastor e dizer: eu quero ser parecido com esse pastor, porque eu acho ele parecido com Jesus. Que história legal, legal. Obrigado por compartilhar. Pastor Nilson, então vamos começar a estudar a nossa lição. Você poderia fazer uma oração antes da gente falar da Bíblia? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e privilégio de podermos refletir na Tua Palavra, aqui com a classe 17, aqui com os irmãos da Igreja do Marco, mas também com todas as pessoas conectadas que estão tendo acesso a esse conteúdo. Que a Tua bênção seja sobre nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Pois bem, amigos, e vocês que estão aí do outro lado, por favor, nos digam de onde você está falando, de onde você está assistindo essa lição. Você pode colocar o nome da sua cidade, o seu estado, até o seu país, talvez se você não for aqui do Brasil. E ao longo da lição você pode e deve participar, tá bom? Então, se a gente fizer alguma pergunta, algum comentário, que ficou alguma dúvida, você pode escrever embaixo. Se você tem alguma contribuição, você pode escrever também, porque nós lemos os comentários e alguma das pessoas que estão aí participando pode ler também e assim se enriquecer com a sua participação. O tema da lição de hoje vai aparecer na tela, estamos na lição número 10. E hoje a lição ela é bem interessante porque o tema é para quem o fim tem chegado. Nós vamos dar uma olhada sobre as pessoas que nos últimos dias, alguns não estarão tão felizes, né, com a volta de Jesus. Então a gente vai dar um olhar sobre esse último grupo, essa última cena da história humana e que grupos encontraremos ali. Como de costume, começamos com essa imagem aí. E é uma imagem que tenta representar o tema da lição dessa semana. Pastor Nilson, você que é um bom desenhista. Que desafio, hein? O que você acha que essa imagem tem a nos dizer sobre o tema da lição dessa semana? Interessante. Vejo ali as tábuas dos 10 mandamentos, né? Me faz pensar no caráter de Deus, né? Na santidade de Deus, no código moral que ele estabeleceu para a humanidade. É como se a gente tivesse uma bússola, né? Olhando para o eterno e olhando para esse código moral, ele está dizendo: olha, caminhe nessa direção. E ali um livro, né? Possivelmente um livro registrando as nossas atitudes. A Bíblia fala de livros, né, que se abrirão no contexto do juízo. Então, você vê as tábuas da lei, você vê um livro, você pensa numa cena de juízo, de julgamento, possivelmente, né? Ok. Muito legal, a parte de cima da lei ela não está manchada e a parte de baixo está manchada. E o livro é como se o livro anotasse tudo, né? Como a obediência e a desobediência estão sendo observadas por Deus. Muito interessante. Vamos então avançar aqui para a pergunta número 1. A pergunta número 1 nos convida a ir para o livro do Apocalipse. E a pergunta é: qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolarem? Apocalipse capítulo 6, o verso 12 ao 17 retratam essa cena. Eu quero ler aqui os versos 15 ao 17 que fala assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? Pastor Nilson, o que esse verso fala sobre a reação dos perdidos no momento da volta de Jesus? Então, é muito impactante, né? Uma cena simbólica do Apocalipse, mas muito impactante, revela que Jesus, quando voltar, vai encontrar duas classes de pessoas, ou no contexto do juízo, dois grupos, né? Os que se prepararam e, portanto, estarão em contraste emocional, né? De alegria, de fervor, de expectativa, né? Mas aqueles que não se prepararam. E a Bíblia fala de uma reação de se esconder. Se esconder por causa do contraste da santidade de Deus com a pecaminosidade que eles se apegaram.
Então, na verdade, o medo deles do juízo não é nem tanto pela violência do juízo, mas pela santidade de Deus que eles rejeitaram a vida inteira. Então, a santidade de Deus não combina com as atitudes ou com o pecado que eles se apegaram, embora Deus tenha feito muitos apelos. A Bíblia fala que Deus é um Deus que busca, né, que procura o pecador. Então, basicamente, é exatamente isso. Ó. Eles tentam se esconder na face do Cordeiro e o juízo final para os pecadores provoca terror, não por ser violento exatamente, mas porque o caráter de Deus revelado em sua santidade os expõe. Expõe o pecado deles. Interessante. Eu queria que você comentasse um detalhe que me chama a atenção aqui nesse texto, é que a volta de Jesus está acontecendo e os perdidos são conscientes do que está acontecendo. Então, assim, ninguém é pego de surpresa, assim, o que está acontecendo aqui, que evento é esse? Eles são bem conscientes, eles sabem, é o Cordeiro que está chegando, é o dia do juízo, é o dia da ira. Então, quer dizer que os perdidos, eles são conscientes, ou eles receberam a verdade do que estava por vir, e quando chegou, embora não preparados, mas a verdade chegou para eles. Não é isso? É interessante, realmente, porque o último sinal da volta de Jesus, Mateus 24:14, é a pregação do Evangelho do Reino para todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então, se Jesus, nesse contexto do texto que a gente está lendo, está voltando, é porque o Evangelho chegou a todas as nações. Tanto daqueles que estarão vivos na volta de Jesus, como quem morreu também ouviu o Evangelho em algum momento, teve a oportunidade de tomar sua decisão. E aí, exatamente nisso, que eles, ao não aceitar o Evangelho durante a vida e viverem de maneira distraída, a volta de Jesus inicialmente pega essas pessoas de surpresa, eles não se prepararam, não estavam atentos aos sinais, à Bíblia, às profecias. Mas eles sabem o que está acontecendo, exatamente o que você disse, porque eles vão se lembrar que eles ouviram o Evangelho, eles ouviram a notícia da volta de Jesus, mas simplesmente ignoraram. Né? Tem um texto de Ellen G. White que ela diz que a Satanás agrada ver a distração das mentes. E nunca houve um tempo onde a humanidade anda tão distraída como esse. É por isso que a advertência bíblica sempre é: estai vós apercebidos, porque na hora em que menos cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, a volta de Jesus não vai ser surpresa para quem está se preparando, mas vai ser surpresa para aqueles que ouviram o Evangelho, mas simplesmente ignoraram, né? Sim, isso é interessante. E também nos lembra assim que na vida cristã não basta apenas você saber o que vai acontecer, né? Você fez um estudo bíblico, você sabe de tudo agora. Isso não é suficiente, porque eles sabem de tudo, né? Exato. Então eles falam, eu sei quem está no trono, eu sei que é o Cordeiro, eu sei que é a volta de... Eles são muito conscientes do que está acontecendo. Então, os perdidos são formados por pessoas que receberam a verdade, mas não levaram a sério essa verdade, e quando o evento chega, eles não estão preparados, né? Interessante o contraste, né? A glória de Deus na volta de Jesus, que vai ser um conforto e uma alegria para os salvos, vai ser um fogo devorador para os perdidos. Né? A santidade de Deus, a ira do Cordeiro, né? Manifesta ali. Tem um texto de Ellen White que eu queria destacar, Grande Conflito, página 37, explica que a glória de Deus para os justos é vida, a glória de Deus que para os justos é vida, será para os ímpios um fogo consumidor. Né? Então ela afirma aqui que o juízo ele não muda o coração das pessoas, ele apenas revela quem as pessoas eram, né, nos porões da sua alma. Né? Ok. Pastor Nilson, eu queria que você comentasse mais um detalhe desse texto, que é essa expressão, a ira de Deus. Eu acho que nas igrejas a gente prega muito sobre o amor de Deus. É muito gostoso ver isso, né? É reconfortante. Mas a Bíblia também fala muito sobre a ira de Deus. Como entender um Deus que nos ama, mas um Deus que também tem ira no coração? Como é que é isso? Aí eu vou citar o Dr. Amin Rodô, né? Eu admiro demais o ministério do pastor Amin Rodô. Ele disse que a ira de Deus não é de caráter emocional, como a ira humana. É uma ira de caráter santo. Então a Bíblia chega até a dizer que nós podemos nos irar e não pecar. Então é possível você se indignar com alguma situação injusta na terra, né? Algum mal, mas sem pecar. Então a ira de Deus não é de caráter emocional e colérica, explosiva como a nossa, mas é de caráter santo. Ou seja, a ira de Deus é a resposta de Deus para a indagação que o ser humano sempre fez. Qual a indagação? Por que existe um Deus de amor e existe o mal? Então, quando Jesus voltar e o juízo estiver ocorrendo, enfim, o juízo final,
É Deus manifestando a sua ira em resposta a toda a maldade que aconteceu na humanidade. É Deus dizendo assim, vamos começar um novo capítulo da história, um restart, um novo começo. Ok, muito bom. A lição também traz aqui, vai aparecer na tela, a pergunta de segunda-feira. Fala de um dos episódios bem conhecidos da Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 6, que é os dias de Noé. E a lição pergunta: que paralelos existem entre os dias de Noé e os momentos finais da história humana? Mateus capítulo 24 fala sobre isso, eu quero ler aqui. Fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, pastor Nilson, que detalhes da história de Noé nos ajudam a nos prepararmos para o que virá aí na frente? Que paralelos existem entre o momento final da história humana e o período em que Noé entrou ali na arca? Então, como eu estava falando anteriormente, né, só fazendo uma conexão, o tempo de Noé foi marcado por uma distração profunda da humanidade. Porque não foi por falta de pregação, não foi por falta de advertência. Noé pregou 120 anos. E eu sempre tive a curiosidade, o Everton, eu pensava assim, nossa, o Noé pregou, mas ninguém aceitou. Ninguém aceitou 120 anos, só Noé, a casa dele e tudo. E aí eu fui ler o livro Patriarcas e Profetas e entendi algumas coisas. Por exemplo, muita gente aceitou. Só que a demora no cumprimento da promessa, 120 anos e nada acontecia, as pessoas foram desistindo no meio do caminho. Elas até começaram a caminhar, mas o Patriarcas e Profetas diz elas desistiram. E outros que aceitaram acabaram morrendo também nesse período. Então morreram salvos na promessa, na esperança. Mas os próprios trabalhadores que construíram a arca foram desistindo e acabaram entrando no time dos zombadores, daqueles que ficavam tirando onda de Noé e tudo. E isso me impressionou, porque para a volta de Jesus vai ser muito parecido. O tanto de gente que tem desistido no meio do caminho. Aí é onde a Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. João 15 fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, o ser humano tem muita facilidade para iniciar um projeto, iniciar uma dieta, iniciar qualquer coisa na vida, mas ele tem dificuldade de permanecer. E na vida cristã, esse é o maior perigo. Quem vai se perder na volta de Jesus é aqueles que não conseguiram permanecer, não tiveram uma rotina espiritual que desse robustez, né, para a sua fé. Muito legal. Eu ouvi um tempo atrás uma frase que eu nunca esqueci, que fala assim que na sociedade de hoje se enfatiza muito a importância da iniciativa, só que poucos falam da importância da finiciativa, que é você terminar o que você começa, né? Quantas pessoas aí têm livros pela metade, cursos inacabados, projetos aí que nunca foram para frente, né? Mas outro detalhe que eu acho interessante no tempo de Noé era por que as pessoas desanimaram? Se a gente pensar nisso aí, né? Por que eles desanimaram? E além da demora, a pregação de Noé era muito absurda, né? Ele falava assim, vai cair água do céu, até então nunca tinha chovido. Então acreditar nesse discurso era muito difícil, né? Igual a gente fala, vai cair fogo do céu. Então para alguns também é um absurdo muito grande, né? Um grande perigo do tempo de Noé foi que se normalizou uma vida sem Deus, uma vida distante do eterno. E quando Noé pregava de algo tão absurdo, né, tão estranho, como é também pregado a segunda vinda de Jesus para um mundo que já está passando por uma mentalidade nem mais pós-moderna, mas pós-cristianismo em várias partes do mundo, né? Ou seja, Deus não é mais relevante, Deus não está mais na equação, a igreja se tornou obsoleta para essas pessoas. Então, os tempos que a gente vive, eu vejo que estão muito parecidos com os tempos de Noé. É como se tivesse passado Deus. Não faz mais sentido Deus, Noé pregava e as pessoas não davam atenção. É por isso que quando o dilúvio cai, as pessoas são tomadas de uma grande surpresa, mas igual na volta de Jesus, elas sabiam o que estava acontecendo. Noé tinha razão. Na volta de Jesus, quando o juízo está caindo, quando Jesus está voltando, os homens dizem assim, montes e rochedos, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque grande é a ira dele, e quem é que pode suster-se? Bom, viveram de maneira distraída, dissoluta, mas quando Jesus apareceu nas nuvens, eles se lembraram do que eles tinham ouvido. E eu até li que a humanidade hoje meio que já está fazendo algo parecido. Por exemplo, quando você vê
que nunca na história cresceu tanto o número de bunkers de luxo, ou seja, abrigos subterrâneos para suportar o fim do mundo, cada vez mais na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, a quantidade absurda de bunkers, né? Sim. E o avanço da tecnologia agora para povoar Marte, povoar outros planetas e tudo, o próprio Elon Musk falando sobre isso, Sim. o Stephen Hawking já falava que a solução para o planeta é você encontrar um outro planeta para povoar, porque a Terra não vai suportar mais 100 anos e tal. Então a humanidade já vê solução não em Deus, mas em encontrar um abrigo. Só que aqui na volta de Jesus, eles tentam se esconder nos montes e rochedos, mas não tem abrigo mais para esconder. É interessante, né? Como se eles ainda estão buscando o abrigo deles aí no final, né? É muito interessante você pensar nessa cena. São perdidos que sabem o que está acontecendo, mas não procuram mais solução. É como se eles falaram, não tem mais jeito para nós. Então é interessante esse ponto. E ao falar também dos dias de Noé, e essa expressão aí, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Por que será que Jesus enfatiza esse comportamento aí deles? Então, simbolizando que eles viviam uma vida, uma rotina normal como nós vivemos hoje. E não há nenhum pecado em viver essa rotina. Comer, beber, construir, casar, se dar-se em casamento. Está falando de uma sociedade que vivia a sua rotina, a sua normalidade. O problema é que as pessoas ficaram tão envoltas nessa normalidade que o extraordinário, que o sobrenatural não fazia mais parte do cenário, da equação da vida deles. A vida com Deus, a vida espiritual. E esse é o grande perigo que a gente corre hoje, porque a nossa vida nos grandes centros, até nos pequenos centros, com a mega conectividade que nós temos, nós somos muito mais distraídos do que aquele povo do dilúvio. Então a tendência é que a humanidade seja pego de muita surpresa. Então não tem nada de pecado você comer, beber, casar, se construir e tudo mais. O problema é a normalização de uma vida sem Deus, é você entrar nessa rotina. O que afirma White aqui? Satanás ocupa a mente com coisas triviais e distrai os pensamentos. Então a grande banalidade espiritual e a indiferença ao chamado de Deus é que faz as pessoas ficarem amortecidas espiritualmente. Né? Quando você falava, eu lembrei, 2 anos atrás eu tive o privilégio de visitar lá em Roma, a cidade de Pompeia. Tem até filme, muitas histórias sobre isso. E Pompeia foi destruída lá pelo vulcão, né, o Vesúvio. E é muito interessante porque existem vários relatos de que o vulcão ele não explode do dia para a noite, então ele dá vários sinais. Só que como os sinais foram tantos, aí as pessoas começaram a se acostumar com eles. Aquele tremorzinho já fazia parte do dia a dia, já não incomodava mais, né? E é bem interessante, quando a larva do vulcão desce, você encontra lá muitas pessoas foram pegas no cotidiano mesmo. Pessoas cozinhando, pessoas dormindo. Então, ou seja, o fim estava próximo, mas eles viviam como se não fosse acabar em tão pouco tempo, né? Você falou uma coisa muito importante para todos nós, hein? A normalização de uma vida sem Deus, de uma vida rotineira, a rotina do dia a dia, como nos tempos de Noé, leva as pessoas a ignorarem os sinais, não é? Hoje a gente está vendo claramente os sinais. Quem está estudando a Bíblia, quem está de olho nas profecias, está percebendo claramente os sinais como nunca antes. Porém, tem muita gente que, apesar de conhecer a palavra, ela não é mais impactada pelos sinais. É por isso que a volta de Jesus vai ser como um ladrão, vai ser como um laço para essa pessoa, uma surpresa. Olha o que disse aqui o Timothy Keller, um dos autores assim, mais lidos no mundo hoje, né, mundo cristão. O maior inimigo da fé não é o ódio, é a distração. Então ele diz que a vida moderna oferece 1000 formas de nos manter ocupados demais para pensar nas coisas eternas. E Ellen White concorda com ele quando diz assim: a Satanás agrada ver a distração das mentes. Então, se existe um tempo em que a gente tem tanta possibilidade de distrair, por exemplo, estou com a Bíblia aqui no meu celular, mas está chegando um monte de notificação de várias redes sociais. Então, se eu for ler a Bíblia no meu celular, eu vou ficar desconcentrado. Então, tenho que desligar a internet para ler a Bíblia, se eu quiser usar o celular. Distração, né, cara? Vocês conseguem imaginar, você que está nos acompanhando aí, consegue imaginar que 20 anos atrás, 25 anos atrás, a minha geração não existia celular. Eu sei que Acho 20, que menos, né? Talvez 20 anos mesmo, por aí. Não era tão simples. Existia, mas não era tão acessível assim, né? Você imagina você sair de casa sem um celular 20 anos atrás, era comum, né? Hoje em dia,
Existem pessoas que, se sair de casa sem o celular, passam mal, né? Então, você falando aí, eu lembrei que tem um documentário muito bom na Netflix, que é o Dilema das Redes. Aí fala que hoje o ativo mais caro, qual é o ativo mais caro hoje? É a tua atenção. Atenção. Então, as empresas gastam milhões e milhões em pesquisa e tal para saber como capturar a atenção de uma pessoa. Porque quem captura a tua atenção vai ter o teu bolso, vai ter o teu coração, vai ter o teu tempo, vai ter a tua vida, né? Então, nesse mundo onde tudo quer a tua atenção, que lugar será que tem a palavra de Deus? Quanta concorrência tem a palavra de Deus? E os estudos indicam, nesse sentido de atenção e distração, né, que a pessoa está aqui rolando a tela na rede social, né? Se você não prender a atenção em 3 segundos, nos 3 primeiros segundos, a pessoa vai rolar a tela e nunca mais vai ver o teu vídeo. Então, até para você usar o celular como ferramenta de pregação do evangelho, você tem que ficar atento a esses dados, a essas informações. Sim. Porque nos 3 primeiros segundos você tem que dar uma notícia impactante que possa fazer com que a pessoa preste atenção no conteúdo que você vai falar. E aí entra muitos que usam do sensacionalismo religioso para tentar prender a atenção e ganhar likes com isso e tudo mais. Entra no outro extremo, né? Isso é uma coisa, talvez você que está nos ouvindo aí, talvez alguém diga assim, não, mas é que eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, para mim não tem problema estar com o celular e ver uma notificação. Tanto que hoje é muito comum a famosa segunda tela. As pessoas estão assistindo uma coisa na televisão e estão com o celular e estão ouvindo outra coisa. Então, às vezes, a gente está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? E eu vi, acho que foi o Globo Repórter, foi algum desses programas de televisão. Eles fizeram um teste, pegaram uma pessoa e colocaram ela para dirigir um carro, com alguns obstáculos para passar e tal, ouvindo uma música alta no carro, e do lado alguém ia fazer perguntas sobre matemática. Porque eram pessoas que se diziam multitarefas. Não, para mim não tem um problema e tal. Então eles queriam ver se de fato alguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E fizeram um teste com várias pessoas e todas reprovaram. Porque o nosso cérebro, ele só consegue focar em uma coisa ao mesmo tempo. Então é ilusão você achar que você... eu estou lendo a Bíblia, mas estou ouvindo uma música, estou assistindo outra coisa, está rolando uma coisa ali do lado. Não, teu cérebro não consegue, né? Então, por isso que, de fato, para você levar as coisas de Deus a sério, você tem que abrir mão de algumas distrações para se concentrar na palavra de Deus. O Dr. Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado, né? A SPA. E ele fala exatamente que a nossa geração ela é mega conectada e não consegue desacelerar os pensamentos. Tem gente que vai dormir e não consegue dormir porque o pensamento está ativado. E em contraste, você vai no Salmo 46 que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então você só pode se conectar com o Eterno quando você se aquieta. E alguns dizem, a pesquisas dizem que quando você respira profundamente, a sua mente esvazia, você não consegue pensar enquanto você está respirando. É por isso que quando alguém está muito agitado, com crise de ansiedade, um dos exercícios é a respiração. A pessoa não consegue pensar enquanto está respirando, naqueles milésimos de segundos ali enquanto está respirando. Então, se você fizer exercício de respiração para conectar-se com Deus, então você precisa estar num estado de aquietamento, né? De tranquilidade. Por isso que a meditação é muito importante, né? Na palavra, cedinho, nos horários de tranquilidade, né? E hoje é difícil de encontrar esse lugar, né? Eu fico pensando, é difícil achar esse lugar de quietude, porque a vida é tão intensa. Você está na sala, tem alguma coisa tocando, você está no quarto, o celular está lá do lado. Eu lembro, um tempo atrás, eu comprei um relógio desses tecnológicos, né? Eu parei de usar, porque eu vi que eu estava grudando em mim algo que eu não me desconectava mais. É como se o celular já me deixava conectado, agora não bastava ter o celular. Eu peguei e grudei no meu braço algo que todo o tempo está me mandando mensagem e tal. Então eu nunca estava nesse espaço só eu, né? Então sempre tinha ali. Então eu decidi tirar para eu tentar encontrar esse espaço de mais tranquilidade, né? Eu conheci o Everton, fui pastor na Igreja Central de Aracaju. Eu gosto de contar algumas histórias de lá, porque Deus me deu algumas experiências muito boas lá. E tinha um senhorzinho, era o pai do primeiro ancião. Ele era o senhor que mais ganhava almas ali em Aracaju, na Igreja Central. Ele tinha uma classe bíblica e era famosa porque todo mundo que participava da classe bíblica dele saía dali batizado. Ou seja, a pessoa tomava a decisão lá de Cristo, né? E eu fui na casa dele visitá-lo. Eu perguntei, irmão Valença, né? Se alguém estiver me assistindo lá de Aracaju vai conhecer.
Ele já é falecido, infelizmente. Irmão Valença, qual o segredo? Aí ele disse, Nilson, vem cá na minha casa. Aí ele construiu uma casa num condomínio, na aposentadoria dele. Ele disse, as pessoas constroem uma sala para ficar ali, ter o seu lugar para fazer alguma coisa na sala, a cozinha tem o seu propósito, o quarto tem o seu propósito, a varanda, a garagem. Mas as pessoas não constroem um ambiente para se aquietar e ter comunhão com Deus. E eu coloquei no meu coração que na casa que eu construísse eu ia ter o meu lugarzinho exclusivo para ter o meu momento com Deus. Não era um escritório cheio de livros, não era nada. Era um oratório, uma capelinha, um lugarzinho pequenininho, como se fosse um closet, né? Ali. E ali ele tinha um caderninho dele com todos os nomes por quem ele orava todos os dias, tinha a bíbliazinha dele, um sofazinho, e ali ele orava. E eu entendi que o segredo dele era essa conexão. Ele saía dos ambientes da casa que distraíam para o ambiente que conectava. Muito legal. Pois bem, gente, e vocês aí? Você tem o seu lugar de calma e de quietude? Como é a tua vida? É muito corrida? Você é alguém que fica muito conectado, hiperconectado? Você sempre está olhando notificações, sempre está preocupado com e-mails, mensagens? Será que você também não precisa aprender a parar um pouco, desligar? Eu lembro quando eu estudava lá na Bahia, teve um projeto que eles fizeram lá, que era você passar 24 horas sem nenhum tipo de conexão com a internet. Eu até esqueci o nome que eles deram para lá. Mas era um desafio que para as novas gerações era algo muito difícil. Imagina você passar 24 horas sem olhar a tua rede social, sem olhar nada na internet. E eu lembro que foi algo assim, muito interessante você lembrar que existe vida offline. Offline. Existe vida offline. Eu lembro, às vezes eu vou em restaurante, eu vi em alguns restaurantes, né, eles colocam uma plaquinha, isso aqui não tem Wi-Fi, conversa com a pessoa que está na sua frente. Excelente. Boa ideia. Pois bem, pergunta número 3, terça-feira, a Bíblia, a lição faz o seguinte: pede para traçar paralelos entre pecados que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra com os nossos dias. Existem paralelos, pastor Nilson, entre Sodoma e Gomorra e nossos dias? Aí tem aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7, eu leio aqui. Pode ler. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posta como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. O que a gente pode aprender com Sodoma e Gomorra, pastor Nilson? O ser humano, o Everton, ele é o mesmo em todas as épocas e lugares, né? E a humanidade vive de ciclos, né? Ciclos que iniciam, terminam e começam de novo. Então o ser humano é o mesmo. Desde quando entrou o pecado, a atitude humana tem sido a mesma, né? Egoísmo, vaidade, orgulho, exaltação própria, o ego lá em cima, sendo exaltado. Então o pecado de Sodoma e Gomorra é exatamente igual ao pecado que nós temos hoje, só que Sodoma e Gomorra foi atingindo um grau de licenciosidade, de pecado, de rebelião contra Deus, que Deus disse basta. Deus disse basta. E exatamente no nosso tempo, a volta de Jesus é esse momento em que Deus vai dizer assim, ó, acabou, basta. Filho, como diz a música dos Arautos, filho, chegou a hora, né? Vai sem mais demora, vai buscar os meus amados. Então, realmente existe um paralelo. Por exemplo, Sodoma é frequentemente lembrada pela sua depravação sexual, mas Ezequiel ele revela outros pecados igualmente condenáveis ali no contexto de Sodoma e Gomorra. Arrogância, fartura de pão, ociosidade e descaso com os necessitados. A destruição de Sodoma veio não apenas por transgressões privadas, né, pecados privados e escondidos que eles tinham, mas por uma cultura de egoísmo, injustiça e opressão institucionalizada, a ponto de, na história bíblica, eles quererem abusar dos anjos que ali foram visitar Ló, né? Então, realmente, é um nível de pecado que eles chegaram absurdo e Deus entrou com o juízo sobre aquela cidade. Olha o que White fala, Profetas e Reis, ela diz assim, ó, a autossatisfação destrói a sensibilidade moral. Então, eles tinham uma cultura de autossatisfação, né, do ego extremamente alimentado ali. Interessante. Duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, eu vi um pregador falar certa vez que se Sodoma e Gomorra soubesse do que nós fazemos hoje em nossa sociedade, nós deveríamos pedir desculpa para eles.
porque se hoje você pensar um pouquinho no que a humanidade tem feito, nós já estamos no nível pior que Sodoma e Gomorra, não? Só que essa história mostra também que a paciência de Deus, o amor de Deus é infinito, mas a graça dele tem um limite, não é? Então me parece que quando aquela cidade atingiu um certo limite, veio a destruição. Exato. Então você acha que a nossa sociedade não alcançou esse limite, ou estamos perto desse limite? Quando chegar esse limite também vem o fim? O que é que você acha, pastor? Então, no tempo do dilúvio, a humanidade chegou nesse limite da misericórdia, né? De Deus, na época de Sodoma e Gomorra também, e outros juízos que aconteceram na terra. Mas veja, a humanidade ainda não atingiu talvez o cálice da ira de Deus, como diz o Apocalipse, mas de fato, quando a gente olha o mundo, e talvez pelos meios de comunicação a gente consegue ver muito mais do que o povo daquela época, a maldade humana, eu creio que esse limite está muito perto de chegar. Os sinais da volta de Jesus estão muito intensos. Quem não está atento não percebe. Ou as pessoas se acostumaram, estão tão conectadas, acostumadas com o imediato, né, com aquilo que é imediato, que elas se desconectaram do espiritual. Sim. Né? Então elas não estão percebendo. Mas de fato, Everton, quando a gente percebe os pecados de Sodoma e Gomorra chegar no limite da nossa geração, cara, a impressão que a gente tem é que já deveria ter chegado nesse limite, né? Mas não vai demorar muito, né? A Bíblia diz que dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Essa é a promessa, né? Nem fico pensando, pastor Nilson, quando Lúcifer lá no céu falou assim, Deus é injusto, Deus não sabe governar bem o universo, então o universo ficou em dúvida, né? Será que esse anjo está certo? E Deus então deixou Satanás mostrar quem ele era. Então ele veio para esse planeta, o nosso planeta, e aqui ele fez o reino dele. Imagina, mais de 6 mil anos ele é o dono desse planeta. E o que foi que ele fez aqui? Se você ligar qualquer jornal na hora do almoço, você fica horrorizado com tantas notícias ruins, né? Então hoje eu creio que o universo já olha para cá e diz assim, Deus, tá bom já, nós já entendemos. O Senhor é justo e Satanás é mau. A gente não quer que isso aconteça com o resto do universo, né? Então eu creio que de fato hoje o universo todo já viu a maldade do pecado e o tamanho da misericórdia de Deus, né? E quando então chegar a esse limite, o pecado pode ser exterminado. Nós vamos ver isso aqui mais para frente agora no final da lição, né? Mas a Bíblia diz assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em outras palavras, Deus, ele sempre quis salvar o ser humano, ainda que esse ser humano esteja mergulhado no pecado, ainda que aquela sociedade ou aquele país esteja mergulhado no pecado, a ação de Deus é sempre de salvar. Deus, ele é sempre bom. Sim. Deus é amor. Só que Satanás faz com que as pessoas pensem o contrário, o oposto, né? Deus sempre quer salvar. Só que vai chegar um momento, a Bíblia chama, a gente entende, nós chamamos isso de fechamento da porta da salvação, né? Fechamento da porta da graça. Assim como aquela pesada porta da arca foi fechada de maneira sobrenatural, e ainda que Noé quisesse abrir, ele não conseguiria, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. As pessoas queriam entrar na arca porque viram o juízo caindo, né? O dilúvio, não podiam mais, que a porta fechou. Assim também a porta da salvação vai chegar um momento da graça, né? Assim como para Sodoma teve um limite, para o povo do dilúvio também teve um limite antes ali, para o nosso tempo também haverá um momento em que a porta da salvação fechou. Interessante. Fechará, né? Pastor Nilson, eu quero finalizar aqui com a pergunta de quarta-feira, ainda falando sobre Sodoma e Gomorra, tem essa cena de Gênesis 18, que é quando Deus visita Abraão, ele anuncia o que vai acontecer. E Abraão então fica ali incomodado e fala, Senhor, mas o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra se tiver algum justo lá. E ele está pensando no sobrinho dele, Ló, né? E então nós temos aqui na Bíblia, eu quero ler o finalzinho desse diálogo, Gênesis 18, 32, fala assim, finalmente Abraão disse, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu, não a destruirei por amor aos 10. Provavelmente Abraão não imaginou que todo aquele grupo que foi com Ló para Sodoma teria se corrompido. Porque Ló não foi só com a família dele. Ló existiam muitos pastores, muitos funcionários. Tanto que houve briga entre Abraão e Ló porque o grupo tinha crescido tanto que eles precisaram se separar. Então Ló foi com muita gente para Sodoma. E talvez Abraão pensou, não, esse grupo que estava comigo, que foi para Sodoma,
eles estão firmes, então por amor a eles Deus vai poupar a cidade. Só que Abraão mal sabia que o grupo todo se perdeu, inclusive a própria família de Ló estava prejudicada, né? Mas e o que essa cena nos ensina sobre o caráter de Deus e como é que ele lida com a questão do mal? Uma coisa me chama a atenção, Everton. A humanidade, de certa forma, tem um conceito equivocado de que Deus ele vai salvar a maioria das pessoas. Aliás, Deus quer salvar todos, né? Se a salvação dependesse só de Deus, ninguém ia se perder. Se dependesse só dele. Eu espero que as pessoas me entendam bem. A salvação depende exclusivamente dele, do que Jesus fez na cruz. Agora, tem uma parte humana no processo, que é reconhecer que é pecador e buscar um Salvador, aceitá-lo como Salvador. Mas se fosse só Deus no processo, Deus salvaria todo mundo, mas tem a liberdade de cada um. Sim. Mas a humanidade tem a impressão de que por ele ser bom, por ele ser honesto, um trabalhador e tal, ele vai ser salvo, mesmo assim. Nem sem precisar ir para a igreja, sem precisar aceitar Jesus, essa coisa toda. E isso é um grande equívoco, porque quando você vê no dilúvio, só Noé e a sua família. Você vê no juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, Ló e as suas filhas ali. Não é? A esposa ainda saiu da cidade, mas ela não, a cidade não saiu dela, ficou lá o coração dela e tal. E ela acabou se perdendo também. Então a gente percebe, a Bíblia diz assim, ó, ainda que os filhos de Israel, o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Ou seja, um grupo menor será salvo. E o Apocalipse menciona que o número de perdidos é como a areia do mar. Embora o número de salvos seja um número grande, o número de perdidos supera, quando a gente olha no Apocalipse, o número dos salvos. Sim. Então, nesse contexto aqui, o caráter de Deus ele está sendo vindicado e Deus está revelando o seu caráter, dizendo: Abraão, se tiverem 10 justos, eu não destruo a cidade por causa dos 10. Assim como Deus não destruiu a cidade de Nínive, porque as pessoas se converteram. Elas iriam ser destruídas. A cidade ia ser totalmente destruída. Jonas foi lá, contra a vontade, pregou. A cidade se converteu e Deus mudou, tirou o juízo dele que cairia sobre aquela cidade. Então Deus ele não vê problema em retomar a sua decisão, uma vez que o ser humano mude também a sua atitude, né? Interessante. E é interessante a gente pensar que é como a influência do justo pode ser positiva no meio dos injustos, né? Como os injustos às vezes são poupados por causa dos justos que estão lá entre eles. Então talvez se houvessem de fato os 10 justos ali, Sodoma não teria sido destruída, porque Deus olhava para aqueles justos e via esperança naquela cidade por causa daqueles justos, né? Então os ímpios são beneficiados pela presença dos justos, ainda que eles nem imaginem que isso aconteça, né? A Bíblia fala, no contexto da família, né, que o esposo descrente é abençoado pela mulher que é crente, né, que é cristã e tal. Então o justo ele é sal, ele é luz, ele é Cristo para alguém, né? Então ele faz a diferença. Devemos fazer a diferença, né? Pois bem, gente, o tempo foi embora, tá? Tanta coisa para conversar sobre essa lição, mas eu acho que um ponto que a gente pode pensar aqui é como a lição ela traz histórias negativas para tirarmos lições positivas, aprendermos por contraste. Então, olharmos para pessoas que não levaram a sério a mensagem da salvação, tiveram acesso à verdade, mas ignoraram, adiaram ou desistiram da jornada. Então, ao olhar para a história negativa dessas pessoas, podemos aprender por contraste o que nós não devemos fazer hoje, que é levar mais a sério o que nós de fato estudamos na Bíblia. Pastor Nilson, qual seria a sua consideração final depois de tudo que estudamos nessa lição? Bom, que Deus não se cansa de amar. A graça de Deus é abundante, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas é uma graça que tem um limite. Não é uma graça te dando autorização para pecar e viver uma vida deliberada no pecado. É uma graça que diz: filho, eu te aceito do jeito que você está, pode vir a mim, mas eu não vou permitir que você permaneça do mesmo jeito. Você precisa se tornar semelhante a Jesus, mais parecido com Jesus. Eu diria isso, para não confundir a graça de Deus como uma graça barata, né? Muito legal. E não achar que a graça é infinita, né, Senhor? Sempre vai estar à minha disposição, né? Então existe um tempo, né, para cada um. Sim. Muito bom. Então, amigos, eu quero agradecer a presença de vocês. Próxima semana vai aparecer aí na tela lição número 11. Vamos estudar a história de 2 mulheres, Ruth e Esther. E o que é que a história dessas mulheres nos ensinam
sobre a compreensão melhor da Bíblia e das profecias bíblicas. Aguardo você no próximo estudo e vamos concluir com uma oração. Te convido a fechar os olhos e me acompanhar nessa breve prece. Oremos. Querido Deus e bondoso Pai, te agradecemos por esses minutos passados aqui, meditando na Tua Palavra. Que todo esse conhecimento, Senhor, tenha um efeito prático em nossa vida. Que a certeza da Tua volta possa impactar nossas prioridades, possa nos levar a repensar as nossas atitudes e aproveitar o tempo que nós temos, que nós te aceitemos como nosso Salvador hoje e que vivamos para a Tua honra e para a Tua glória nesse mundo de hoje, para que através da nossa vida outras pessoas possam ser impactadas positivamente. Assim como muito tempo atrás um pastor lá no interior do Acre impactou positivamente um menino e hoje é pastor da igreja, o pastor Nilson, que nós também hoje possamos impactar outras vidas para que através de nós outras pessoas também te conheçam. Nos abençoe, continue cuidando de cada um de nós, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, amigos, que Deus te abençoe e até a próxima lição. Mano, tamo junto, cara. Eu vou correr.